Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10, se vocês acharam, eu vou ler. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão deste já não há oferta pelo pecado. Nós lemos até o versículo 18. Quando eu leio a Bíblia, eu crio uma história dentro da minha cabeça sobre isso que eu leio. A história do filho pródigo, ou se não, a história da mulher samaritana, do homem atacado por salteadores. E o dia inteiro, dentro daquela palavra da Bíblia, eu fico vivendo. De manhã, tomando café da manhã, eu penso sobre o filho pródigo. Será que o filho pródigo pôde comer uma comida assim? Imagina quanta fome ele deve ter passado. Quando ele viu ao seu pai, quão feliz ele deve ter ficado. Quando eu me tornei no filho pródigo, quando eu entrei na condição de filho pródigo, eu olhei para a minha pessoa. Quando eu escutei sobre o homem atacado por salteadores, eu li. Depois que eu pensei sobre toda a situação do homem atacado por salteadores, eu me torno nesse homem. Eu estava indo de Jericó de Jerusalém para Jericó e eu me encontrei com os salteadores. Eles roubaram todas as minhas coisas, me despiram e bateram. E depois eu, desmaiado, estava caído ali, quase morrendo. Quando eu me tornei no homem semi-morto, eu simplesmente vendo o sacerdote passar, eu me decepcionei, e eu estava sofrendo quando eu vi um levita passando, e ele passou reto, mas aí quando veio o samaritano, e eu me tornei naquele homem atacado por salteadores. E dessa forma, no começo, eu só fico dentro dessa história. Jesus Cristo, quando ele alimentou 5 mil homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, eu estava ali. Aí o discípulo estava andando com os pães, aqui, não, aqui. Ah, espera um momento que tem pão para todo mundo. Então eu também comi o pão naquele momento. E dessa forma, não a história que está dentro da Bíblia, mas eu acabo descobrindo o coração de Deus que está dentro da Bíblia. E meu coração vai ali para dentro desse coração. E assim eu começo a conversar com a Bíblia. Superficialmente, quando eu leio a Bíblia, é só uma história. Mas quando eu fico pensando, quando eu fico ruminando sobre aquela palavra da Bíblia, eu não estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo o coração de Deus. E aí, o que eu posso descobrir? E se eu descobrir exatamente o coração de Deus,
naquele momento, no meu coração, começa a ser formada a fé em Deus. Na minha igreja, tem o ancião Han, o ancião Pangmuntek, o ancião Lee, tem uns anciãos. Quando eu não conheço exatamente o coração desses anciãos, será que se eu pedir esse favor para o ancião, será que ele vai aceitar? E se não aceitar, o que eu faço? Eu posso ter esse tipo de coração. Mas, se eu souber exatamente o coração do ancião, se eu conhecer exatamente o coração do ancião, eu posso confiar nele. Semana passada, por uma semana, eu não estava com o corpo bom, eu estava comendo, mas não estava fazendo digestão, comi mingau, mas também não fiz digestão. E ontem, em Tedoga, eu me encontrei com o ancião Han. E eu pedi para ele me examinar por que eu não estou conseguindo fazer digestão. E ele estava me examinando. Realmente, eu acho que esses médicos orientais, eles são trapaceiros. Como que, medindo o pulso, ele consegue saber como é que está meu corpo? Ele falou que meu coração não estava bom. Como não está bom? Está forte. O seu coração não está muito bom. E ele me deu 2 saquinhos de remédio tirando da bolsa dele e ele falou para eu tomar aquele remédio. E eu tomei. E hoje de manhã eu vi, tem aquele... E eu liguei para o ancião e perguntei que tinha bolsinha prateada e uma cor de ouro. Aí eu não consegui falar com ele ontem quando eu liguei, mas hoje ele trouxe novamente o remédio. Aí eu pensei, não tem problema se eu ganhar remédio do ancião. E aí desapareceu o fardo do meu coração. Por quê? Porque eu conheci o coração dele. Se eu não conhecer exatamente a Deus, mas eu conhecer só um pouquinho, Deus, eu menti, me perdoe, Deus, eu enganei o outro, me perdoe, então vai acontecer isso. Mas se eu roubei, se eu trapaceei, essas coisas, eu tenho um coração de que Deus jamais vai me perdoar dessas coisas. Esses pecados vão ficando grandes e pesados. O que Deus acha do meu pecado? Como é que Jesus Cristo pensa sobre o meu pecado? Então começa a surgir essas curiosidades no meu coração. E eu orando, e quando o meu coração fica quente, então acho que meu pecado foi perdoado. Então isso está errado. Lavar o pecado e o coração ficar quente ou frio não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Lavar o pecado e eu fazer boa obra, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No final, então, se eu quiser saber exatamente como o meu pecado é lavado, eu tenho que abrir a Bíblia, a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, como o meu pecado foi lavado. Então eu tenho que conferir exatamente ali. Então sobre a oferta, o sacrifício, quando a gente lê na Bíblia, então aparecem 2 partes. No Antigo Testamento fala como lavar o pecado e no Novo Testamento também. Tem várias partes, né? Mas eu estou falando assim de forma geral. Então no Antigo Testamento, então está falando que o nosso pecado é perdoado. Então, como detalhadamente é lavado, né? Se a gente pensar no mundo do coração, como Deus pensa sobre nós, como Ele quer lavar o nosso pecado. Se a gente souber esse coração dele, então, aquele amor dele que Ele lavou todos os meus pecados, eu posso me libertar livremente desse pecado e assim eu posso começar uma nova vida, sem pecado. Essa vez, lendo a Bíblia, hoje eu li Hebreus capítulo 10.
Deus, para dar as 2 tábuas de mandamento, Deus mandou o Moisés e o Josué para o Monte Sinai. Onde está o Monte Sinai? Depois que eles saíram do Egito, então tinha o Mar Vermelho. O Mar Vermelho indo, no final, ele tem uma bifurcação. Forma-se uma letra Y. E no meio, aqui é o Monte Sinai. Então o povo de Israel saiu do Egito, passou o Mar Vermelho e bem aqui no meio do Y, aí é o Monte Sinai. Então era um lugar bem deserto. Então 600 mil homens saíram do Egito e conduzindo esses 600 mil homens, precisava de algum condutor, de um rei, de um ministro, de comandante, precisava dessas pessoas. Se fosse falar aqui da Coreia, precisava de presidente, governador, prefeito, ministros, precisava dessas partes, assim como esses políticos, eles conduzem um país, assim também Israel, para conduzir os 600 mil homens que saíram do Egito, eles estavam, porque era um povo que vivia conforme a sua própria vontade. Então, eles vivendo de qualquer jeito, eles viviam cometendo pecado, não sabiam servir a Deus, porque estavam vivendo assim. Deus queria dar os 10 mandamentos através das 2 tábuas de pedra para o povo de Israel. E Deus mandou o Moisés subir no Monte Sinai. E Josué subiram no Monte Sinai. E Deus deu essas 2 pedras para Moisés. Deus escreveu com os seus dedos: não terá outros deuses diante de deuses, não terás ídolos, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você tem que também santificar o sábado, obedecer a seus pais, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunhos, não cobiçarás. Então, esses 10 mandamentos Deus deu para Moisés. Com esses 10 mandamentos, ele tinha que descer lá do monte. E Deus falou: espera um pouco. Você não leva essas 2 tábuas de pedra e espera. Por quê? Moisés, ele só queria levar as 2 tábuas de pedras e ele pensou que somente precisava ensinar. Vocês têm que fazer assim. Mas o pensamento de Deus era diferente. Se o Moisés, ele descesse com as 2 tábuas de pedra, se quando Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra, o povo de Israel, teve pessoas que cometeram pecado 1, pecado 2, pecado 3, muitas pessoas cometeram pecado. E essas pessoas que cometeram pecado, até vir a tábua dos mandamentos, não era revelado como pecado, né? Mas, então, vindo a tábua dos mandamentos, agora o pecado vai ser revelado como pecado. E agora, o que eles têm que fazer? Aí Deus mandou Moisés esperar um pouco. Então, para as pessoas que cometessem pecado quebrando os mandamentos dos 10 mandamentos, né, cometendo pecado, então tinha que dar uma forma de lavar o pecado. Então, se continuamente cometer pecado e não souber o método de lavar o pecado, porque na hora vai receber maldição, Deus não deixou Moisés ir embora do Monte Sinai, mandou ficar um pouco. Deus, por 40 dias e 40 noites, deixou o Moisés ficar no Monte Sinai. Ele não comeu e nem bebeu água. Por 40 dias, o Moisés ficou no Monte Sinai e Deus disse: Moisés, hoje eu vou te mostrar o altar do holocausto. E assim, lá no céu, no céu eterno, ele mostrou o tabernáculo do céu.
E isso demorou 40 dias. Deus mostrou o altar de holocausto para Moisés. Isso é o altar do holocausto. Ah, sim, já vi tudo, então tá. Não. Você tem que ver exatamente. O altar de holocausto tem tantos côvados de largura, tem tanto de altura e é feito de madeira de acácia e você tem que cobrir com ouro. Então Deus explicou cada coisa. E assim Deus criou o altar de holocausto no coração de Moisés, né? Ele desenhou esse altar. Hoje você dorme e amanhã a gente continua, tá? Então, por 40 dias, Deus para Moisés mostrou o altar de holocausto, mostrou a bacia de bronze, mostrou a mesa de pães, mostrou o incensário, mostrou o candelabro, mostrou a arca, mostrou o propiciatório. E também a madeira para estabelecer o tabernáculo, as colunas, os tecidos. Por 40 dias, Moisés viu exatamente escrevendo cada coisa do tabernáculo, ele guardou no coração. E Deus falou para Moisés para ele descer do Monte Sinai. Moisés segurando as duas tábuas de pedra, um em cada braço, com os 10 mandamentos. E o tabernáculo, ele guardou no coração dele. E ele guardou no coração dele e ele estava descendo do Monte Sinai. Descendo do Monte Sinai. Então, estavam fazendo barulho. O povo estava fazendo um estrondo ali. E o Josué falou para o Moisés, que foi junto com ele: Senhor Moisés, eu acho que o povo está brigando. Moisés disse: não. Isso não é barulho de luta e de briga. E isso que eu saiba é um som de que eles estão cantando. Quando Moisés viu lá do monte, as pessoas estavam reunidas e fazendo barulho, e quando ele se aproximou e viu, as pessoas tinham feito um bezerro de ouro. O povo de Israel falava: esse bezerro nos tirou do Egito, e estavam glorificando a esse bezerro de ouro. Então Moisés, ele ficou como: não terás outros deuses diante de mim e nem farás imagem. Então, se eles quebraram esse mandamento, vai vir a ira de Deus. Quando não tinha lei, mesmo cometendo pecado, o pecado não era reconhecido como pecado. Por exemplo, na Coreia, tem uma lei que tem que correr a 100 km por hora. Se correr a mais de 100 km, então vai tomar multa. Quando fizeram essa lei, até fazerem essa lei, quando não tinha lei, então quando não tinha lei, você correr a 100, 120, 130 por hora não é pecado. Mas a partir do momento em que surge lei, então se você quebrar essa lei, você está cometendo pecado. Então quando não tinha os tábuas de mandamento, mesmo você fazendo uma imagem de escultura, se você tinha outros deuses, isso se torna pecado. Então se esse povo cometer pecado, tem que receber maldição de Deus. Então esse povo cometeu pecado. E Moisés pegou as duas tábuas de pedra, jogou e quebrou. Por quê? Porque tem que esquecer, tem que desaparecer essa lei, porque senão todo mundo vai receber maldição, todo mundo vai ser destruído. Ele quebrou de uma vez aquelas duas tábuas. E qual era a pressa de Moisés depois disso? Se cometer pecado, precisa de algo para lavar esse pecado. Então ele chamou a Oliabe e Bezalel e falou: eu fui para o céu. Quando eu vi lá no céu tem um tabernáculo.
Lá tinha altar de holocausto, bacia de bronze, mesa de pães, candelabro, incensário, a arca, e tinha propiciatório. E lá tinha o sacrifício para lavar o pecado do povo de Israel. Tem que fazer logo isso. E aí eles começaram a anunciar, nós vamos fazer esse tabernáculo, quem tem ouro, quem tem prata, quem tem tecido, traz tudo para cá. E o povo, como era algo que ia lavar o pecado deles, eles levaram tudo que eles tinham. Semana retrasada, a gente fez uma conferência no ginásio Chamshil. Por quê? Porque as pessoas que estavam presas no pecado, nós pregamos o evangelho para elas serem libertas. Fazendo a conferência lá no ginásio Chamshil, é bom ter conferência na nossa igreja, mas tem pessoas que têm fardo para vir na nossa igreja. Então a gente convidou para ir lá no ginásio Chamshil. Quando a gente queria fazer a conferência lá, a gente tem que pagar, o local, a gente tem que pagar também som, tem que pagar palco. E eu conversei com os anciãos da nossa igreja e a gente começou a anunciar. A gente faz grande conferência na primavera e no outono, né? E no verão a gente tem acampamento mundial para pregar o evangelho. Também nós precisamos de dinheiro. Para fazer o tabernáculo, o povo levou ouro, prata, bronze, essas coisas. Algumas pessoas levaram aquele broche de ouro. E as outras senhoras que não tinham o que ofertar, elas sempre que trabalhavam, elas tinham um espelho. Antigamente não tinha espelho de vidro como hoje, mas elas tinham espelho de bronze. Elas arrumavam seu cabelo, seu rosto, essas mulheres. A gente não tem nada para oferecer, então a gente tem que oferecer esse espelho de bronze, porque é a única coisa que a gente tem. Elas levaram todas as coisas e ofertaram diante de Deus. E com aquilo fizeram o altar de holocausto, fizeram a bacia de bronze, fizeram a mesa de pães, candelabro, incensário, a arca, o propiciatório, para que eles pudessem se libertar do pecado. Então trouxeram ouro, prata, bronze. E algumas pessoas, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho bronze, porque eu não tenho espelho. E elas levaram os pelos da ovelha e fizeram lã. E com essa lã, a gente vai precisar desse tecido para fazer o tabernáculo. Algumas pessoas trouxeram acácia. E assim, eles puderam começar a fazer o tabernáculo para poder lavar os pecados dele. Então, cada vez que a gente faz grande conferência, a gente faz a oferta decidida. Não é para outra coisa, mas para as pessoas que estão presas no pecado, para se libertarem do pecado e para que elas recebam a salvação. É para isso que a gente faz. Assim como a gente faz o tabernáculo, antigamente foi feito o tabernáculo para lavar o pecado, a igreja também faz conferência para isso. Os irmãos e as irmãs, eu recebi o perdão dos pecados. A pessoa que pregou esse evangelho para mim, como esse evangelho foi pregado para mim? Esse evangelho estava em Israel, e como é que veio parar até a Coreia? E daí ela se espalhou. E novamente foi na Inglaterra que estava esse evangelho, e de novo eles pregaram o evangelho, e eles descobriram esse evangelho através da Bíblia. E para pregar esse evangelho, muitas pessoas estão orando e se esforçando
para que esse evangelho a gente possa chegar nesse nosso ouvido e assim a gente receber o perdão dos pecados. Então, as pessoas que receberam o perdão dos pecados, ofertando o seu corpo, ofertando dinheiro, assim como foi feito o tabernáculo, a gente também fez no ginásio, a gente faz o acampamento mundial, a gente manda missionários para o exterior, para a Bulgária, para a África, e passando dificuldades e dificuldades, os missionários do exterior, Deus faz com que esse evangelho seja pregado por todo esse mundo. É a mesma coisa do tabernáculo. Na nossa igreja, os irmãos ofertam. E com certeza tem os anciãos que são responsáveis, né, pelos meus gastos. Então a nossa igreja gasta bem pouquinho da oferta que tem na nossa igreja, que ganha a nossa igreja, mas 50% da oferta da nossa igreja a gente oferta para os missionários do exterior. Porque a gente quer, e o restante a gente usa para outras coisas do evangelho, né? Porque a gente quer com que isso possa ser utilizado para uma pessoa a mais receber salvação. Assim como deram ouro, prata, bronze, ou a acácia, ou se não, que deram o lã, ou as pessoas que deram joias. E assim foi formado todo o tabernáculo, foi pego todo o material e assim Bezalel e Aholiabe fizeram o tabernáculo. Fizeram o altar de holocausto, a bacia de bronze, a mesa de pães. Então todas essas coisas foram realizadas. E depois que o tabernáculo foi realizado, foi concretizado, depois que acabou o tabernáculo, qual o trabalho que Deus fez? Deus falou para o povo de Israel. Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamente fluindo. A pessoa agora que cometer pecado, com a ovelha, o boi, o cabrito, todos os dias vem para diante do tabernáculo. Então a pessoa comete pecado e por causa desse pecado fica com o coração bloqueado para com Deus. E depois esse pecado é tirado e pode viver uma vida clara. Então todos os dias tinha gente levando ovelha, cabrito, boi para diante do tabernáculo e tinha uma grande fila esperando na frente do tabernáculo. E ali os sacerdotes de manhã eles saíam. Vários sacerdotes saíam lá para fora. Dezenas de sacerdotes saíam, pode vir o primeiro. Ancião, vem aqui. Ancião que mandar, vem aqui, você cometeu pecado, né? E eles traziam a ovelha, não tem nenhum defeito, e eles examinavam desde a cabeça até o fim. Não tem nenhum defeito, tá bom. Então, você confessa o pecado que confessa o pecado que você fez e você faz imposição de mão sobre a cabeça do animal. E a pessoa que cometeu esse pecado, eu cometi tal pecado, e ele, confessando o seu pecado, ele vai fazer a imposição de mão sobre a cabeça do animal. Então, esse pecado vai passar para o animal. Tá bom, acabamos, e aí ele pega esse animal e leva para a frente do altar de holocausto. Então, essa ovelha, depois que recebeu imposição de mão, essa ovelha é a ovelha que está levando o pecado do ancião Hwang Ho-jong. Essa ovelha é a ovelha que está levando o pecado do ancião Pang Mun-taek. Essa é a ovelha que está levando o pecado de tal irmão. Essa ovelha que está levando o pecado de tal irmão. E levando esse pecado, quando eles vão para o altar do holocausto,
A gente chama essa ovelha de o cordeiro que está levando o pecado de tal irmão. Por isso, em João, capítulo 1, versículo 29, o que João Batista falou? Eis o cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o ancião Hwang Hyo-jong não é mais pecador. Porque agora foi a ovelha que está com pecado. É a ovelha que está com pecado. Então, esse pecado está na ovelha. Então, essa ovelha que está indo em caminho, em direção ao altar, para receber a maldição. Quando eu vivia no interior, era muito difícil comprar carne no interior, né? Era uma vez por ano que a gente comia. Então, o meu pai, ele conversava com os idosos da região e falava, vamos matar um porco. Eu não sei quanto custava naquele tempo, mas eles juntavam dinheiro. E aí 5 ou 6 homens matavam um porco. Pegavam o porco e eles dividiam o porco em 6 pedaços. Aí cada um levava um pedaço. Aí também o fígado dividiam em 6. A cabeça também dividiam em 6. E aí eles matavam o porco. Mas quando eles vão matar o porco amarra a pata da frente e de trás. E tem que enfiar a faca no coração. Mas o porco, ele faz um escândalo. Ele fica esperneando, ele fica gritando. Ah! E toda a região fica ali toda barulhenta. O porco, ele, até derramar a última gota de sangue, ele fica gritando. É muito barulhento. Ele fica esperneando. Se você não amarrar direito, ele se solta e sai andando. Mas eu nunca vi. Mas eu fui lá na Mongólia e vi matarem uma ovelha. A ovelha fica paradinha. Aí você enfia a faca no pescoço e simplesmente cai e morre. Eu nunca vi matarem uma ovelha, só o porco. A ovelha falou que se você puxar ela, ela vai. Você não precisa nem amarrar ela. Você segura a orelha, enfia a faca no pescoço e ela cai durinha. Então, Jesus Cristo, por isso Jesus Cristo morreu de uma forma tão silenciosa assim. Então, essa ovelha, ela morre e pega esse sangue, ela derrama sangue. Aí, com esse sangue, passa onde? Nos chifres do altar, do holocausto. Vamos ler Levítico capítulo 4. Versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. 29. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Então, o que é importado? Está escrito que tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o que é importante? E lhe será perdoado. Então, quando eles pegam um animal, eles pegam sem defeito, fazem posição de mão, levam ali para o lado da oferta do holocausto e daí mata. E pega esse sangue e passa nos chifres do altar do holocausto.
E o restante do sangue que sobra é para derramar na base do altar. E depois tem que tirar toda a gordura. O que é a gordura? É o fígado, nesses órgãos ali perto que tem gordura, né? Então, esses órgãos, essa gordura tem que ser queimada no fogo. E assim acaba o sacrifício. Então, se você sacrificar assim, a pessoa que cometeu o pecado, esse pecado é perfeitamente lavado. Então está escrito o quê? Ele será perdoado. Somente pode ser perdoado. Hoje eu sacrifiquei, ofereci oferta pelo pecado, mas hoje eu não estou muito legal. Então isso não importa, porque Deus olha o quê? O sangue. Esse sangue foi colocado nos chifres do altar e ele também foi derramado à base do altar e também foi queimada a gordura. Então assim foi lavado o pecado. Hoje eu não dormi bem. Quando ele estava fazendo o sacrifício pelo pecado eu cochilei um pouco. Então não importa o meu esforço. O importante é a ovelha que derramou o sangue. O importante é que aquele sangue foi passado nos chifres do altar, foi derramado à base do altar. Por que tem que passar o sangue nos chifres do altar? Vamos procurar Jeremias capítulo 17. Versículo 1. Jeremias 17, 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. O pecado de Judá está escrito com o ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então descobriram agora porque o sangue da ovelha tem que ser passado nos chifres do altar? Por quê? Nos chifres do altar está escrito o nosso pecado. E esse pecado foi lavado. Com o sangue ele é coberto, né? Ele cobre. Foi lavado o pecado e dessa forma passa o sangue nos chifres do altar, o restante passa na base do altar, joga na base do altar e depois aquela gordura que está grudada no intestino, que está grudado no fígado, cortando toda aquela gordura. Coloca em cima do altar de holocausto e queima. Então, o pecado acaba. Entenderam? Assim o pecado é lavado. Por quê? O pecado que eu cometi, o pecado que o seu cometeu, o pecado que a irmã cometeu. Então, a ovelha, ela passou para a ovelha, então, esse pecado foi lavado. Eu lavei o meu pecado, que bom, agora eu sou justo. Agora eu estou com o coração leve, meu pecado foi perdoado. Mas depois de uns 6 meses, eu menti de novo, cometi pecado. Cometi pecado de novo. Então, é pecador ou é justo? É pecador ou é justo? Então, cometeu o pecado, lavou o pecado, mas aí depois cometeu o pecado de novo. Quem acha que é justo, levanta a mão. Quem acha que é pecador, levanta a mão. Então, lavou todo o pecado, não é? Mas cometeu o pecado de novo, então é pecador. Porque lavou o pecado, mas cometeu o pecado de novo. Então é verdade, é pecador. Então, o que tem que fazer? De novo, tem que pegar novamente uma ovelha. Cabrito, ovelha, qualquer animal. Por quê? É pecador, cometeu pecado. E aí, trazendo esse animal, leva de novo. Por que eu cometi pecado de novo? Cada ovelha é uns $100. E aí, depois que oferece esse animal em sacrifício, é pecador ou é justo? Justo. Então, o povo de Israel, todos os dias cometia o pecado. Como é caro ficar gastando com ovelha.
Então, todos os dias, porque eles tinham que sacrificar, pegavam a ovelha e ficava com fila de 100, 200 metros na frente do tabernáculo. E o sacerdote tinha que orar e passava o pecado no animal e depois passava no chifre do altar, jogava na base e estava saindo como se fosse um rio de sangue do tabernáculo. E queimando aquela gordura no altar de holocausto, estava surgindo uma coluna de fumaça do tabernáculo. E continuamente as pessoas cometiam pecado. Mas qual é o problema? Deus nos ama verdadeiramente. O filho pródigo, quando tinha um coração diferente do pai, o corpo também ficou longe do pai. E quando o corpo ficou longe do pai, a comida, o dinheiro, tudo que o pai tinha em casa não tinha nenhuma relação com o filho. Mas quando o filho voltou para o pai, a comida do pai se tornou comida do filho, a roupa do pai se tornou a roupa do filho, a abundância do pai se tornou a abundância do filho. Então, se vocês forem lavados perfeitamente dos seus pecados, então qual vai ser a sua relação com Deus? Todas as coisas de Deus se tornam minhas coisas. Amém? Amém? Se eu receber o perdão dos pecados, a felicidade de Deus se torna minha felicidade. A paz de Deus se torna minha paz. Amém? A justiça de Deus se torna minha justiça. A santidade de Deus se torna na minha santidade. Então, continuamente, porque a gente comete pecado. Se por acaso eu amei uma senhorita chamada Kim Myung-soo. Então, porque a gente não bastava só se amar, a gente sempre quis ficar junto, então a gente acabou se casando. A gente se casou. Em 1971, a gente se casou. Faz 43 anos que eu estou casado com a minha esposa. Então, eu e a minha esposa, a gente não combinando o coração, quando a gente briga, é sofrimento, não é? Vocês já brigaram com suas esposas? Aí um dia, a gente resolveu e a gente se tornou num coração. Isso é bom, não é? É bom. Então, eu e a minha esposa, então, a gente entorta o coração, mas aí, depois de algum tempo, assim, só depois de alguns anos, né? A gente briga e depois combina o coração. Mas imagina todo dia brigar e ter que se reconciliar, brigar e se reconciliar. Então, é um sofrimento. Então, se você pegar um cabrito, uma ovelha, você pode lavar seu pecado. Mas você lava seu pecado e comete pecado de novo. E depois lava pecado e comete pecado de novo. Então, imagina. É um rio de sangue e é uma coluna de fumaça. Então, assim, Deus não pode ser feliz conosco, não pode se unir conosco. Então, a gente lava o pecado, aí a gente fica junto com Deus e fica feliz. Aí, de repente, comete pecado de novo, aí se distancia de novo. E se une, se distancia, se une, se distancia. Imagina que triste é isso. Quando eu estava na igreja presbiteriana, eu cometia pecado e me arrependia. Cometia pecado e me arrependia. Cometia pecado e me arrependia. Todos os dias era assim. E Deus não se agrada disso. Por isso, o que Deus fez? Essa ovelha, esse boi que a gente pega, a gente lava o pecado de agora. Mas não pode lavar o pecado eternamente, só naquele momento. Se eu cometo pecado, eu me torno pecador de novo. Se eu pecado de novo, eu vou me tornar pecador de novo. Por isso, Deus queria lavar o nosso pecado eternamente. E Deus,
para que não houvesse nenhuma sujeira no meio. Ele queria se tornar um e de uma forma limpa conosco, de uma forma perfeita. Então Deus pensou no quê? Todas essas coisas desse mundo. Não desse mundo mais. Deus, ele é um ser que está no céu eterno. Todas as coisas que estão no céu são eternas. Então, nesse mundo existe uma coisa chamada tempo. E não existe nesse mundo algo eterno. Todas as coisas dessa terra mudam. O ouro muda, a prata muda, diamante muda, pedra muda. Então, não existe nada que não mude. Então, Deus, ele decidiu desaparecer com esse mundo. E ele quis que a gente vivesse eternamente lá no céu eterno. Na Bíblia, Deus falou que um dia ele vai queimar essa terra com o fogo. Então, porque essa terra não é eterna, ela vai desaparecer. O céu é um lugar eterno. Então, no céu não tem passado, não tem futuro e somente tem presente. Porque esse mundo tem o tempo cronológico, tem passado, tem futuro, tem presente, tem futuro. Então, quando Deus lavou o pecado, se lavar o pecado nessa terra é lavado só por um momento. Mas, se lavar o pecado lá no céu, que é no tabernáculo eterno, é lavado eternamente, amém? Entenderam? Vamos supor, eu tenho um relógio. Vamos supor que eu tenha criado esse relógio. Então, aqui, se foi feito na Coreia, vamos falar o quê? Que é made in Korea. Se eu fizer nos Estados Unidos, vai ser o quê? É made in Korea? Não, é made in Estados Unidos. Vamos supor se eu tenha feito na Alemanha. Made in Germany. Então, antigamente, um japonês, ele fez um cortador de unha. Aí ele escreveu Made in Estados Unidos. Aí ele é um completo trapaceiro. E ele foi processado, né? Porque antigamente era uma grande coisa. Aí o japonês falou, sim, é de USA. Como é de USA? A gente fez lá na nossa cidade de Ushuaia. Tem USA. A gente fez na cidade de USA. Então lá também não é o USA? Eu não sei se alguém criou ou se é uma piada, né? Ou se é verdade. Mas tudo que é feito no céu é eterno. Mas pelo contrário, tudo que é feito aqui nessa terra, tudo muda. Não tem nada eterno. Então, não essa oferta diárias de ovelhas ou cabritos, mas uma oferta eterna. E qual foi o plano que Deus fez? Não ovelhas ou cabritos desse mundo, mas o Jesus Cristo que veio como Cordeiro de Deus. E quando Jesus Cristo, ele foi sacrificado e oferecido como sacrifício, não foi nessa terra, mas não foi no tabernáculo dessa terra, mas no tabernáculo do céu. Ele derramou o seu sangue no altar do holocausto do céu. Esse altar do holocausto aqui da terra lava o pecado por um tempo, mas o altar do holocausto lava o pecado eternamente lá no céu. Vocês entenderam? Então vamos procurar o livro de Hebreus. Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11. Eu vou ler. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio
Está escrito, tem o tabernáculo feito por mãos humanas. E isso foi no Antigo Testamento que Moisés mandou a Oliabe e Bezalel fazer. Isso foi feito por mãos humanas. Não feito por mãos, quer dizer, e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos humanas, é qual? É o tabernáculo que está no céu. Entenderam? Então, no Antigo Testamento, no deserto, quando eles fizeram o tabernáculo, eles fizeram todos os utensílios do tabernáculo, eles fizeram com tamanho menor lá do céu, aqui na terra. Esse pecado era lá, aqui na terra lavado só naquele momento, né? Não eternamente. Mas para Jesus Cristo lavar o nosso pecado eternamente, não nessa terra que tem o tempo cronológico, mas lá no céu, que é eterno. Ele derramou o seu sangue lá no céu. Amém, pessoal? Então, aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, com esse sangue, ele não jogou no altar de holocausto aqui da terra, mas lá do céu. Hebreus capítulo 9, 11 está escrito isso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e depois está escrito o quê? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, sendo obtida a eterna redenção. Não daqui dessa terra, porque é temporário, né, dessa terra, mas é do céu, que dá a eterna redenção. Então, o pecado foi lavado eternamente lá no céu. Então, Jesus Cristo que morreu há 2000 anos, hoje Ele está lavando o nosso pecado. Se a gente calcular pelo tempo cronológico, como há 2000 anos atrás, o sangue que foi derramado, Ele lavou nosso pecado pelo nosso tempo cronológico, não tem como fazer sentido mais, por quê? Porque o céu é um lugar eterno, não importa o tempo, porque lá foi realizado a eterna redenção. Entenderam? Então, vamos passar um capítulo e vamos para Hebreus capítulo 10. 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, com esse sangue que Jesus Cristo morreu, porque foi jogado lá no tabernáculo do céu, então até o nosso pecado foi lavado perfeitamente lá no céu. Por isso que nós podemos dizer que nós fomos lavados, justificados, entenderam? 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. E isso é na terra. Porque todo dia tem que lavar pecado, porque todo dia comete pecado. Mas está escrito o quê? E oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca o quê? Nunca, jamais podem remover pecados. Então, aquele sacrifício só lava o pecado naquele momento, mas depois que passar o tempo não lava mais, não adianta mais. Então, só lava o pecado de quando? Naquele momento. Então, o sumo sacerdote que fazia o sacrifício aqui na terra, lavava o pecado naquele momento. Mas no versículo 12, vamos ver. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, como ele ofereceu o sacrifício eterno, não precisa morrer todos os dias, mas uma vez já foi o suficiente. Que está escrito aqui no versículo 13, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Deus está esperando os inimigos virem até o estrado dos pés. Por quê? Eu já lavei os seus pecados. Jesus Cristo já lavou eternamente os seus pecados. Mas você diz que seu pecado não foi lavado, você diz que é pecador. Então é meu inimigo. Essas pessoas vão estar no estrado do meu pé. Essas pessoas vão ser amaldiçoadas. Por isso que estão esperando, ele está esperando para ficar estrado dos seus pés.
Os pecados já foram perdoados perfeitamente lá no céu, eternamente. Mas por que você não aceitou isso? Por que você não acredita nisso? Por que você diz que é pecador? Por isso você tem que receber o julgamento. Você tem que ser amaldiçoado. 14, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, se já lavou o pecado, não precisa sacrificar de novo, porque já lavou eternamente. Por isso, não precisa mais sacrificar, não precisa mais lavar o pecado. Com essa única oferta, com a morte de Jesus Cristo na cruz, independente da época, desse tempo, independente de quem seja, independente do pecado que seja, entenderam? Repita comigo, independente da época, independente de quem seja, independente do pecado que seja, pelo sangue que foi derramado no sangue de Jesus Cristo na cruz, independente de quando, independente de quem seja, independente do pecado que seja, Jesus Cristo, ele já recebeu o julgamento por tudo isso. A gente não tinha nascido naquela época, mas porque ele já lavou o pecado do meu filho, o pecado dos meus netos. As pessoas que nos perseguem dizem o quê? Essa igreja Boa Notícia fica falando que já lavou todos os pecados, então podem pecar. Eles falam que pode pecar à vontade. Pessoal, a gente não está nas leis dos mandamentos, a gente está na lei do tabernáculo. Então, quando a gente quer cometer pecado, o Espírito Santo, ele nos impede. Por isso a gente pode viver uma vida santa. Eu somente posso cometer continuamente pecado. Mas a lei do Espírito Santo, ele está no meu coração, ele falou. Quando eu quero cometer o pecado, então o Espírito Santo me dá sofrimento, ele me deixa desconfortável. Quando eu quero cometer pecado, ele impede isso. Mas mesmo a gente cometendo pecado, a gente fica sofrendo, a gente fica angustiado. Por isso a gente vai diante da cruz e a gente confirma que o nosso pecado foi perdoado. Deus, ele quer isso. Então vamos ler mais um pouco. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, independente do pecado que seja, diante de Deus, já foi lavado perfeitamente para a gente não ter nenhum problema de ficar diante de Deus. Assim nós fomos santificados perfeitamente. Versículo 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Porque antes as leis estavam escritas nas tábuas de pedra. Então, demorou até chegar no meu coração. Mas agora dentro do meu coração, esse pecado foi lavado, esse pecado foi perdoado. Porque tem essa lei. Por causa do pecado que eu cometi, Jesus Cristo foi sacrificado. Então eu não posso cometer pecado. Então, dentro do nosso coração é a lei do Espírito Santo que impede que eu cometa pecado. Então, eu quero cometer pecado. Então, está escrito, não matarás, não adulterarás, porque isso são os 10 mandamentos. Então, mais do que essa lei do meu coração é muito mais forte. Trabalha muito mais fortemente e faz com que a gente não cometa pecado. Ela nos conduz dessa forma. Então, não é que eu não vou cometer pecado pelo meu esforço. Mas o sangue de Jesus Cristo lavou o meu pecado na cruz. Então, quando eu aceito isso pela fé, então eu posso cometer pecado à vontade. Não, a gente pode pensar desse jeito, mas não é assim. Quando eu aceito que Jesus Cristo lavou os meus pecados, o Espírito, a lei do Espírito de Deus, vendo o sangue que Jesus Cristo derramou por mim, eu acabo sofrendo, fico angustiada, eu quero me distanciar do pecado, eu não quero ficar vivendo mais com pecado. Então foi essa lei que o Espírito nos deu no coração. E depois, versículo 17. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. Hoje em dia, na Coreia, muitas igrejas, embora digam que Jesus Cristo morreu na cruz, ainda dizem que temos pecado. E ensinam que a gente tem que lavar os nossos pecados, que a gente tem que fazer boas obras, que a gente tem que cumprir os mandamentos.
Não tem como a gente lavar os nossos pecados cumprindo os mandamentos. A única coisa que pode lavar os meus pecados é o sangue de Jesus Cristo. Fora isso, não existe mais nada. Se o sangue de Jesus Cristo não lavar o meu pecado, então com o que a gente pode lavar o nosso pecado? É impossível. Agora, pessoal, dentro de vocês, é o Espírito Santo de Deus que tem que fazer você vencer o pecado. E para o Espírito Santo poder habitar em você, vocês têm que crer que Jesus Cristo já lavou eternamente seus pecados. Às vezes, mesmo sofrendo, o sangue de Jesus Cristo na cruz já lavou meus pecados. É verdade que o sangue de Jesus já lavou meu pecado. Independente do que eu sinto, o sangue de Jesus Cristo na cruz já lavou eternamente meus pecados. Quando a gente vive dentro dessa fé, vocês vão poder viver uma vida abençoada.